Ô pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo aí para explicar para vocês como funcionam as etapas do processo de cidadania italiana. Então, muitas pessoas têm me perguntado, né? E eu vou tentar simplificar esse vídeo aqui e deixar mais fácil para você entender. E você também pode assistir ele acelerado, né? Se você quiser, tá? E se você também quiser voltar a alguma parte ou outra ali que não entendeu, também você poderá voltar. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó, as etapas, né, de um processo, a gente sabe que é um processo complexo, que tem bastante detalhes, mas os primeiros passos aqui para fazer a cidadania é o mapeamento da árvore genealógica, né? O que seria isso? A gente identificar na árvore qual é o seu antepassado que veio lá da Itália. Então a gente vai ver os nomes do seu avô, seu bisavô, seu trisavô, enfim, né? E também se você possui algum documento dos antepassados. Então esse é o primeiro passo, né? Se você não possui, a gente vai buscar esses documentos, saber de onde ele veio, saber quem era a pessoa, né? E após encontrar esse documento, nós vamos emitir uma certidão negativa de naturalização. O que é isso? Para saber se o teu antepassado ele foi naturalizado brasileiro ou não. Daí tem umas regras na lei aí e a gente precisa identificar. Feito isso, então nós vamos para a formação do grupo familiar dos interessados. O que seria isso? Quais são as pessoas interessadas em fazer o processo de cidadania? Então você pode colocar ali todos os antepassados, né, desse italiano que veio lá da Itália. No caso, então, como que funciona? Por exemplo, você pode colocar irmão, se você tiver, né, que possui o mesmo sangue do italiano, tios, primos, enfim. Mas e os cônjuges? Como é que fica a questão das pessoas que são casadas, né? Então, o cônjuge, ele entra junto no processo, mas ele não é um requerente, porque ele não vai possuir o mesmo sangue, a mesma descendência desse antepassado lá da Itália, né? Então, o teu cônjuge, ele pertence a uma outra família. Então, feito isso, nós vamos fazer um orçamento. E esse orçamento, ele é baseado no número de certidões que nós vamos incluir no processo e também o número de pessoas que farão parte desse processo. Então, eu juntei lá 10 requerentes, né? 10 pessoas que possuem o mesmo sangue. Daí, no caso, assim, por exemplo, vou citar meu exemplo. Eu, Daniel, tem eu e a minha esposa e os meus filhos, né? No caso, eu tenho 2 filhos, então seriam 4 pessoas. Mas como o requerente sou só eu, então a minha mulher ela entra junto, mas ela não é uma requerente da cidadania. E os filhos menores entram como meus dependentes. Então eu seria um requerente. Vamos dizer, a minha irmã também é casada e tem filhos. Ela seria a segunda requerente. Então nós podemos aí colocar 10 requerentes mais os cônjuges e filhos menores no mesmo processo. Então, feito esse orçamento, nós vamos passar para vocês, né, para vocês darem um aceite no orçamento, ok, estou de acordo, né, com os valores e tudo, beleza, vamos em frente. Após essa etapa, então, vocês vão enviar para nós os dados pessoais e os documentos de identificação, que seria aqui o CPF, RG, o endereço de vocês, né, de cada um, tanto dos cônjuges, filhos menores, e também os teus documentos, né? E após feito isso, aí nós vamos para a assinatura do contrato. Então a gente faz um contrato com aquilo que foi acordado, né, para ambos os lados. Após a assinatura do contrato, nós vamos para a outra etapa, que é a fase Brasil. Aí nós vamos começar de fato o processo, né? Então, a primeira coisa a fazer é buscar as certidões de todos os familiares. Então, no caso, se a gente tem num processo aí 28 certidões, nós vamos pegar as certidões italianas, né, que seria
do antepassado, se ele casou na Itália, nós vamos ter que pegar a certidão de nascimento e casamento dele. Se ele casou no Brasil, somente a de nascimento na Itália. E todas as certidões brasileiras, que são a certidão de nascimento de vocês, matrimônio e também, eu não vou me deter muito nesse ponto, se for necessário, a declaração de maternidade e paternidade. O que é isso? Quando o casal, eles não são casados no civil, né? No Brasil, nós temos a lei aí da união estável, né, que é aceita, mas na Itália não é aceita a união estável. Então, se eles não são casados no civil, dependendo da situação, o pai ou a mãe que vai transmitir a cidadania, ele vai precisar fazer uma declaração de maternidade ou paternidade. Isso faz no cartório, é bem simples. Então, após essa busca de todas as certidões, será feita uma análise documental. Ver se esses documentos estão todos de acordo, né? As certidões, se não tem nenhum erro, precisa fazer alguma retificação. E após feito isso, então, serão emitidas as procurações, porque esse processo aqui que eu estou falando, né? Ele precisa de procurações porque ele é um processo via judicial no tribunal italiano. Então, vocês vão assinar as procurações e um advogado italiano vai representar vocês perante o tribunal. Feito isso, nós vamos fazer o apostilamento, tá? Que esse apostilamento é o apostilamento de Haia. Ele é um selo internacional que quando esse documento chegar na Itália e tiver com esse selo, ele terá validade. Então, sem esse apostilamento, o documento não é válido no exterior. E também nós vamos traduzir toda a documentação. Todas as procurações serão todas traduzidas para o italiano. E também, pessoal, isso é uma coisa que não precisa ser feito um após o outro, né? A gente pode ir fazendo as coisas enquanto vai buscando as certidões, a gente pode ir fazendo já as procurações, né? Não é uma etapa após a outra nesse caso aqui. Claro que, por exemplo, a tradução, sim, né? Primeiro precisa fazer o apostilamento e depois a tradução. E aí a gente vai emitir as filas dos consulados, né? Quando a cidadania ela vem de uma linha paterna, a ação que é protocolada no tribunal italiano é contra as filas dos consulados. Por quê? Porque hoje os consulados aqui no Brasil, eles demoram cerca de 10 anos para fazer o processo de cidadania. Então, a gente vai entrar na fila do consulado aqui, também é bem simples isso, e vai anexar junto esse documento, né, que, eu entrei na fila no Brasil, tá aqui a prova que eu entrei, mas eu quero fazer judicial porque a fila do Brasil demora 10 anos. E aí, após essa etapa, nós enviamos toda a documentação para a Itália, né, que a gente chama a pasta, né, toda a pasta montada vai lá para a Itália. Então, essa é a fase Brasil. Depois da fase Brasil, nós vamos para a fase Itália, né? O que é a fase Itália? É protocolarmos a ação no tribunal italiano, né? Então, o advogado vai pegar essa pasta, as procurações todas, vai protocolar, e aí o tribunal lá da Itália, né, geralmente é pela região de onde nasceu o antenato, né, o antepassado. Então, tem o tribunal em Roma, tem o tribunal do Vêneto, né, de Venezia, tem o tribunal de Brescia e vários tribunais conforme a região. E aí vai ser nomeado um juiz para cuidar desse processo. Eles vão marcar a audiência, tá? E essa audiência é o tribunal que marca conforme a fila, né, lá na Itália. Depois da audiência, daí, depois que marca a audiência, tem a data. Isso tudo a gente pode acompanhar via um aplicativo, né? Que tem um aplicativo lá dos tribunais que acompanha cada etapa do processo. E aí sim, o juiz, depois da audiência, ele vai emitir a sentença, né? Então, o juiz ele vai declarar, eu analisei a documentação, eu emito a sentença e declaro essas pessoas aqui cidadãs italianas,
Aí, após a sentença do juiz, ele vai emitir uma ordem ali, né, para transcrição nos registros civis. Então, no caso, vai lá para a comune, lá na Itália, a cidade. Então, a certidão, por exemplo, se você é casado, a tua certidão de nascimento e casamento, elas serão transcritas lá na cidade da Itália para o italiano, tá? Então, aqui se encerra a fase Itália, certo, pessoal? Aí, ok. Aí nós vamos para o pós, né, cidadania, pós o processo, você já é um cidadão italiano. E aí o que nós vamos fazer? Todo cidadão italiano, ele precisa ter um registro no AIRE, o cidadão que mora fora da Itália, certo? É obrigatório. Então nós que moramos no Brasil, ou se você mora nos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo que não seja na Itália, é obrigatório fazer o registro no AIRE. O que é esse registro? É o registro de italianos residentes no exterior. Isso faz via site, né? Então, nós vamos colocar ali a tua certidão transcrita para a comune, da comune, né? Nós vamos colocar a sentença do juiz e vamos te registrar como um italiano que reside fora da Itália. Após o registro no AIRE, então sim, você pode agendar o passaporte italiano. Então, eu quis fazer esse resumo para vocês, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer etapa do processo, vocês podem entrar em contato comigo que eu explico para vocês, tá bom? Então, espero que isso ajude aí para você ter uma visão do todo, né? Claro que é um processo que ele não é difícil, mas é um processo muito complexo porque envolve muitos documentos. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Eu sou o Daniel Marangon, Marangon Cidadania, que eu vou ajudar você, vou tirar todas as suas dúvidas e você vai realizar o seu sonho de se tornar um cidadão italiano reconhecido pelo governo.